Oi, meu nome é Paola Barros Delben, eu sou doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, também psicóloga, com ênfase em ambientes extremos, Antártica, montanhas, espaço, todos esses ambientes considerados de difícil acesso. E hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de prêmios, destaques e reconhecimentos, passando algumas dicas que podem ser úteis para você, como ser selecionado para editais, para bolsas, tanto no Brasil quanto fora do país. Tudo isso sem ser superdotado. Não que eu não seja superdotada, mas na verdade eu não sei. Eu nunca fiz um teste e o que quase ninguém conta é que um teste para superdotação é bem caro. Mas a gente precisa eventualmente fazer algum teste, especialmente se dentro dessa chamada, desse edital, dessa oportunidade que está surgindo aí para você, é solicitado algum tipo de informação nesse sentido, nessa direção da neurodivergência. Quando a gente fala de teste para superdotação, a gente não está falando apenas de ser muito inteligente, acima da média, uma série de fatores e características que são avaliadas nesse processo, e tem que ser por um especialista, por alguém formado e com especialização na área, não é apenas alguém com formação. A pessoa precisa ter todos os instrumentos e ferramentas necessárias para conseguir fazer essa avaliação. E o processo envolve uma avaliação padronizada de aspectos cognitivos e também de habilidades, além de alguns testes complementares que são importantes para a gente poder fechar de fato aquele diagnóstico. Aí, feito esse parêntese sobre o que é o teste de superdotação, caso alguém tenha ficado curioso para entender um pouquinho mais sobre isso, vamos para o tópico principal, que hoje é falar sobre dicas de como conseguir esses prêmios, esses destaques e reconhecimentos na sua área. Por que eu posso falar sobre isso? Por que eu posso dar dicas? Eu tenho uma trajetória que já pode ter um pouquinho de background para poder explicar por que eu consigo entender mais ou menos como funcionam algumas questões, como que funciona esse processo de fato de se submeter, ser avaliado e eventualmente ser contemplado com uma bolsa, com um prêmio, com um destaque, enfim, todos esses elementos que já foram mencionados. Eu não estou falando de mágica, eu não estou falando de sorte, muito pelo contrário, estou falando de muita persistência, insistência mesmo. Tem até um filme que eu gosto muito de comentar quando eu falo sobre essa questão de persistir, de insistir nesse mundo, de conseguir algum tipo de destaque, de reconhecimento, que é o filme Um Sonho de Liberdade. Tem uma cena muito específica nesse filme que não consta no livro, para quem leu a obra literária do Stephen King sabe o que eu estou falando, que é a cena da música. Ele recebe, depois de muitas tentativas, muitas cartas enviadas, ele consegue receber livros para sua biblioteca, o personagem principal dessa obra, que é o Andy Dufresne. E aí, nesse momento, ele fala, bom, agora eu só tentei com algumas cartas, vou tentar com o dobro de insistência, né, de persistência, e talvez eu tenha mais ainda recursos para poder abrir aquela minha biblioteca. E aí, então, para dar alguns exemplos, não é para ostentar, nem para me gabar, nem nada do tipo, mas só para vocês entenderem que eu realmente tenho um histórico. Eu fui, em primeiro lugar, fiz parte de uma equipe que foi em primeiro lugar numa Olimpíada de Neurociência e Comportamento. Também eu fui nomeada com o título honorário de membro honorário da Força Aérea. Isso é uma honraria muito especial também por todas as contribuições, por todos os estudos que eu tenho desenvolvido nesse campo. Fui o primeiro scholarship do CONAP, que é o Conselho de Administradores de Programas Antárticos na área de saúde e segurança. Até então não tinha essas áreas, que elas são consideradas áreas emergentes, e essa é uma das bolsas, um dos reconhecimentos mais importantes dentro das ciências polares. Eu também fui primeiro lugar na primeira edição do Prêmio Práticas Inovadoras do Conselho Federal de Psicologia. Recebi o LUDAC Grant inaugural, que é oferecido para pesquisadores das áreas de ciências humanas e sociais dentro das ciências polares, para participar de um evento internacional. Foi uma oportunidade muito boa também para poder apresentar meus trabalhos e continuar dando visibilidade para aquilo que eu estava fazendo. Então, às vezes a gente não ganha um reconhecimento específico para a pesquisa como um todo, mas é uma oportunidade de você apresentar aquilo que você já está fazendo. Eu também fui selecionada pelo Instituto Serra Pilheira num projeto de ciência aberta. Fui aprovada como proponente e coordenadora de 2 projetos pela FAPESC, dentro do programa Mulheres Mais Tech, que é específico somente para proponentes mulheres, e também dentro do programa Soberania e Defesa Nacionais. Esse já é aberto para todos os proponentes, independentemente do sexo, do gênero e de qualquer outra característica sociodemográfica interessante. Mas é também interessante vocês perceberem isso. Alguns editais eles são bem específicos para alguma característica sociodemográfica, e aí você pode se encaixar. O Instituto Serra Pilheira, por exemplo, ele abre muitas bolsas e chamadas específicas somente para pesquisadores
pardos ou indígenas, dentre outras iniciativas que eles têm aberto nos últimos anos. Mais recentemente, eu também fui selecionada como proponente em um programa de aceleração de empresas do SEBRAE e do ENAP. Eu fui terceiro lugar no concurso de teses e dissertações do Ministério da Defesa e CAPES, que é voltado mais especificamente para temas em soberania e defesa nacional. Ah, sim, eu também fiquei em segundo lugar numa seleção para professor substituto dentro de uma universidade federal, mas eu prefiro não falar muito sobre isso, embora eu tenha um parecer de instância superior, concordando com todos os meus apontamentos e questionamentos, mas ainda assim não foi um resultado assim muito feliz, e faz parte do jogo também. Às vezes a gente faz tudo certinho, tem um melhor currículo, tem um bom desempenho, você tem consciência disso, mas alguns outros aspectos acabam escapando um pouquinho daquela sua preparação, daquele seu empenho de conquistar aquela bolsa, aquele reconhecimento ou aquela vaga, aquela posição que você está buscando. Então isso também faz parte, a gente tem que entender como é que o jogo, a gente precisa entender como é que joga o jogo, mas isso não significa que é se conformar, a gente precisa também brigar por isso, e às vezes esses resultados um pouco questionáveis, digamos assim, eles também acabam sendo oportunidades para você ir buscar outras possibilidades. Não posso esquecer também que eu fui selecionada pela Universidade de Zurique para participar do primeiro projeto de confinamento de 1 mês do programa Lunares, que é um habitat análogo espacial que fica na Polônia, que foi uma oportunidade de conviver com pessoas de todas as partes do planeta que se candidataram, foram mais de 80 candidatos para essa oportunidade, e eu fui uma das selecionadas, então foi muito especial para mim também, até porque era bem isso que eu buscava desde o início da minha formação, de todo o meu investimento na área acadêmica, agora também na área profissional, para viver essa experiência mais voltada para o lado espacial, astronautas. Eu então me tornei uma astronauta análoga por esse programa internacional. Mas eu preciso deixar muito claro uma coisa, eu não sou uma pessoa que ganha tudo, muito pelo contrário. Eu acho que eu desconfio muito se alguém te disser que ganha todas as oportunidades que se inscreve, que tenta. Na realidade, para cada 20 tentativas, eu posso garantir que ali 1 ou 2 tenham algum resultado mais favorável. E que não é necessariamente ruim, são muitas pessoas tentando, então a gente precisa entender isso. Às vezes a gente não está tão preparado assim, e aí você acaba buscando outras formas, outros mecanismos para você se preparar melhor para outras oportunidades como essas. Então vamos às dicas que eu vou compartilhar com vocês. Dica número 1, parece meio óbvio, mas leia o edital, a chamada, a proposta, enfim, tudo aquilo ali que estiver disponível para que você possa disputar aquela oportunidade, aquele prêmio, aquele reconhecimento, etc. E sem desmerecer o ChatGPT, que por acaso eu adoro, eu resisti bastante para começar a buscar pelo suporte do ChatGPT, mas hoje em dia eu vejo como é uma ferramenta realmente muito útil para a nossa vida de modo geral, mas realmente tente você mesmo ler. Enquanto você está lendo, você consegue entender exatamente onde que você se encaixa dentro daquela oportunidade e você consegue se inscrever de maneira muito mais assertiva. Inclusive você vai tendo alguns insights, algumas ideias de como que você pode propor algo dentro daquele escopo, dentro daquele contexto. A dica número 2 é os critérios de elegibilidade, enfim. Vou colocar ali a palavrinha escrita para que vocês possam acompanhar. Eles não são sentença de morte. Olhe com calma esses critérios. Alguns desses critérios não são excludentes de forma automática e você consegue ir adaptando de acordo com a sua realidade, de acordo inclusive com o tempo que você tem para poder submeter de fato a sua candidatura. Às vezes você não cumpre todos os critérios imediatamente, mas você pode ter um tempo ali para preparar e até mesmo para experimentar, né, para você ver como é que entender um pouquinho melhor aquele processo. Então muitas vezes vale a pena sim você tentar e esperar aquele momento certo que aqueles critérios serão adequados, e não só isso, às vezes também aqueles editais, essas propostas, essas chamadas, elas acabam reconsiderando dependendo de quantas pessoas estão se candidatando e dependendo também de como que é feito o texto daquela chamada, daquela oportunidade. A dica número 3 é: o alinhamento é muito mais importante que o brilho, que o confete, que o perfume. Preste bastante atenção ao objetivo geral, aos objetivos específicos e aos critérios de avaliação, ou seja, o que de fato vai ser avaliado dentro daquela proposta, dentro daquele perfil que eles estão buscando naquela oportunidade. Acredite, o mais simples, muitas vezes, é o mais desejável. Então, ninguém está buscando a pessoa mais genial, na maior parte das vezes, na hora de apresentar uma proposta. Eles querem que você cumpra, literalmente,
os critérios que estão ali postos. Então, se você prestar bastante atenção no que está sendo solicitado e atender aquilo que está sendo solicitado, as chances de ser bem sucedido nesse processo, elas são muito maiores do que tentar florear demais. Mas isso não é para podar ninguém. Se você tiver uma ideia muito mirabolante, muito criativa e achar que faz sentido colocar aquilo para frente, vai fundo, coloca para frente mesmo, porque às vezes também dá certo. A dica número 4 é: não deixe para a última hora, porque a maioria das pessoas deixa. Eu também já deixei. E se você deixar, não se preocupe, relaxa, respira e toca ficha, porque às vezes também dá certo. Muitas vezes eu submeti algo na última hora e foi justamente aquele que deu certo. E aquele que foi super planejado acabou não dando tão certo. Aí parece que eu tô dando uma dica meio contraditória, mas é a dica mais coerente, mais correta que a gente poderia dar. Tente não deixar para a última hora. Não sendo possível não deixar para a última hora e querendo enviar de qualquer jeito, às vezes compensa não enviar de qualquer jeito para não enviar algo ruim. Só que esse ruim também, muitas vezes, é só a nossa perspectiva, é só a nossa percepção. Quem vai avaliar acha que aquilo ali tá bom, ou até mesmo excelente. Então, vale a pena, assim, tentar enviar se tiver algum tempo para poder fazer esse envio e até mesmo para conseguir o feedback mais assertivo daqueles que estão avaliando, tanto para uma próxima oportunidade, e que, pelo menos em tese, é essa a ideia, né? Esses avaliadores, eles geralmente são bem especialistas mesmo naquela área e vão conseguir te dar um bom norte para uma oportunidade semelhante ou até a próxima oportunidade dentro daquela mesma direção. A dica número 5 é: tente. Realmente apenas tente. Mesmo sem aplauso e mesmo com medo, tente, porque tentar às vezes é aquilo que falta para a coisa dar certo, para a coisa acontecer. Infelizmente, ou até felizmente, né, porque às vezes isso se torna até um motivador, já aconteceu comigo de alguns mentores me desestimularem a tentar algum tipo de oportunidade, ou até mesmo torcer por outras pessoas e deixar isso muito claro, o que acaba minando um pouquinho a sua autoconfiança para tentar aquela oportunidade, dentre outras questões. A principal dela é eu mesma não acreditar em mim mesma, e deve acontecer com você, eventualmente já aconteceu, e sem nenhuma falsa modéstia mesmo, eu muitas vezes não confio naquilo que eu estou produzindo, eu sempre acho que ele está muito ruim, ou que poderia ser bem melhor, obviamente. Obviamente sempre pode ser melhor, mas ainda assim a gente tem que tentar, e tem que tentar ter um pouquinho mais de autoconfiança também, para tentar minar e acabar com aquela famosa síndrome da impostora. Eu posso não estar achando aquele meu trabalho tão bom, mas outras pessoas que estiverem avaliando podem achar, ou até mesmo acontecer de muitas pessoas que estão se candidatando também não apresentarem um trabalho assim tão elevado, né, com um nível tão sofisticado, e aí nessa situação, se a gente não tivesse tentado, nós poderíamos ser apenas mais um que ficaria de fora daquela seleção, porque todos eles estavam num nível um pouco mais baixo. Isso não é nenhum demérito, a gente sempre faz coisas boas e eventualmente coisas não tão boas assim, faz parte do processo também. E aqui vai aquele dado nada instangrável. Eu não sei como é que fala essa palavra, vou colocar ela escrita aí em algum lugar na tela. Para cada conquista minha, eu posso contar pelo menos umas 20 tentativas que não deram certo. Elas não vão para o feed, ninguém fica sabendo, na maior parte das vezes não fica sabendo, exceto se alguém estiver fazendo parte da minha equipe, ou for próximo, né, amigo, familiar, algo do tipo, senão, caso contrário, fica sendo aquele fracasso que apenas eu engulo seco e sigo em frente. Geralmente, ninguém posta isso, né? A quantidade de fracassos. A gente só posta e comemora e celebra aquela vitória, aquela conquista, mas não conseguir alguma coisa, fracassar eventualmente, né, essa palavra tem um peso muito grande, mas ainda assim, quando a gente fracassa, isso pode ser uma boa oportunidade da gente melhorar, otimizar o processo e tentar fazer de novo, e tentar novamente, literalmente, né, o tentar, eu acho que é a dica principal para que a gente consiga ter algum sucesso em qualquer coisa que a gente faça na vida. E quem sabe, se você tentar, você descobre que você é aquela pessoa bem sortuda, bem fora da curva mesmo, que não perde nenhuma, todas as vezes que você tentar vai conseguir, ou até mesmo você descobre que você é superdotado, se você tiver dinheiro para pagar o teste de superdotação, que não é tão barato assim, mas também pode ser bem interessante para você se entender melhor, se conhecer melhor e entender também por que você tá tendo tanto sucesso ou não nas suas empreitadas. E se você souber de quem faz um teste de superdotação bem baratinho ou acessível, a preço mais social, digamos assim, eu fico à disposição, mesmo sendo psicóloga, mesmo que eu fosse especializada na área, apta de fato a fazer uma avaliação para superdotação, eu não poderia fazer um teste em mim mesma, então eu fico ali nessa busca ainda para encontrar alguém que possa fazer isso.
E se você gostou desse vídeo de alguma forma, acha que ele pode te ajudar e ajudar outras pessoas que inclusive possam estar precisando de alguma dica como essa, possam estar precisando desse incentivo final, compartilhe, eu peço essa ajuda, porque também estou aqui buscando novas formas de divulgar o que eu faço, a minha ciência, os meus trabalhos, os meus serviços. Não pense que ao compartilhar essas dicas com outras pessoas, você vai estar competindo e vai estar diminuindo as suas chances. Pelo contrário, quanto mais pessoas disputando, mais a gente vai se conhecer também e exigir um pouquinho mais das nossas habilidades, das nossas capacidades. Nós todos vamos melhorar em todo aquele processo, e também é muito bom a gente ver pessoas de quem a gente gosta, né, de quem a gente tem algum carinho, que você admira de alguma forma, conseguindo ter essa coragem final para poder disputar essas oportunidades. Quem quiser um trabalho mais personalizado de mentoria, de planejamento pessoal, inclusive para esses projetos mais específicos de prêmios e destaques e reconhecimentos, eu fico à disposição. Obrigada! E mais uma coisa, destaque raramente vem de genialidade pura, normalmente vem de persistência, insistência de fato, e daquelas pessoas que tentam.